Ei, ouvinte, já imaginou crescer em uma favela onde os segredos sussurram mais alto que os tiros? No Morro do Rio, Maria descobriu um desejo que podia destruir tudo. E se fosse você, resistiria? Maria tinha acabado de completar 18 anos quando tudo começou a mudar. Ela nasceu e cresceu naquela favela apertada no alto do morro, onde as casas de tijolo cru se amontoavam como se o mundo inteiro quisesse se espremer em um pedaço de terra inclinado. O ar sempre cheirava a uma mistura de feijão cozinhando, lixo queimado e suor humano, especialmente nos dias quentes de verão carioca, quando o sol batia impiedoso e fazia a pele grudar na roupa. Maria era filha única de Dona Rosa, uma mulher dura como as pedras do morro, que vendia frutas no mercado lá embaixo, acordando antes do sol nascer para arrastar o carrinho pelas ladeiras íngremes. O pai dela morreu quando ela era pequena, vítima de uma briga de rua que ninguém nunca explicava direito. Só diziam que era coisa de homem e pronto. Desde então, era só as duas, lutando para sobreviver naquele caos barulhento, onde o funk ecoava das caixas de som improvisadas e as crianças corriam descalças pelos becos estreitos. Maria era linda de um jeito que chamava a atenção sem esforço. Sua pele morena reluzia sob o sol, como se tivesse sido polida pelo calor tropical, sempre úmida de suor que escorria devagar pelo colo, traçando linhas invisíveis que faziam os olhares se demorarem. Seus cabelos cacheados eram selvagens como a mata atlântica que ainda resistia nas encostas do morro, caindo em ondas volumosas até a metade das costas, emaranhados pelo vento quente que soprava dos vales. Mas o que mais impressionava eram suas curvas, voluptuosas, generosas, como se o corpo dela tivesse sido esculpido para desafiar a pobreza ao redor. Os seios fartos se destacavam mesmo nas blusas simples e gastas que ela usava, apertadas o suficiente para marcar o contorno cheio e firme, subindo e descendo com cada respiração profunda no ar abafado da favela. Sua cintura era fina, mas os quadris largos balançavam naturalmente quando ela andava pelas ruas irregulares, as coxas grossas roçando uma na outra sob as saias curtas que o calor obrigava, músculos tensos de tanto subir e descer ladeiras. Os olhos negros dela eram poços profundos, cheios de uma intensidade que intimidava os garotos da vizinhança, que a olhavam de lado, murmurando coisas baixas, mas Maria ignorava tudo isso. Ela ajudava a mãe no mercado, carregando caixas de mangas e abacaxis, sonhando com uma vida além do morro, talvez estudar, quem sabe virar professora ou enfermeira, algo que a tirasse dali. Tudo mudou quando João chegou. Ele era o primo adotivo, filho de uma velha amiga de Dona Rosa que tinha ido embora para São Paulo anos antes, deixando deixando o menino para trás em meio a problemas que ninguém contava em detalhes. Diziam que era briga com o pai, ou talvez dívida com agiotas. João tinha 20 anos, corpo atlético moldado pelas peladas de futebol, nas quadras improvisadas da favela, músculos definidos que se contraíam visivelmente sob a pele bronzeada pelo sol constante. Ele tinha tatuagens de santos nos braços, um São Jorge matando o dragão no bíceps direito, linhas grossas e um pouco borradas, feitas por algum amigo com agulha caseira. Seu olhar era penetrante, daqueles que pareciam ler pensamentos, com um sorriso malicioso que revelava dentes brancos e irregulares. Quando Dona Rosa o recebeu em casa, foi por pena e por obrigação familiar. Família é família, né? Ele fica no sofá da sala, não incomoda ninguém. Mas Maria sentiu algo estranho desde o primeiro dia. João chegou com uma mochila velha nas costas, suado da viagem de ônibus, e quando apertou a mão dela, seus dedos grossos e calejados demoraram um segundo a mais no toque, enviando um arrepio que ela não entendeu. A casa era minúscula, um quarto para Maria e Dona Rosa, uma sala que servia de cozinha e banheiro improvisado no fundo. À noite, o calor sufocava tudo e João dormia no sofá apertado, muitas vezes sem camisa para aguentar a quentura. Maria via o contorno do corpo dele pela porta entreaberta do quarto, a luz fraca da rua infiltrando-se pelas frestas das janelas de madeira podre. Seu peito largo subia e descia ritmicamente, os músculos do abdômen marcados como sulcos profundos,
suor brilhando na pele escura, escorrendo devagar pela linha de pelos que desciam até a cintura da calça folgada. Ela se pegava olhando, o coração acelerando sem motivo aparente, um calor estranho se espalhando pelo corpo dela, concentrando-se entre as pernas, fazendo suas coxas se contraírem involuntariamente. Que bobagem, pensava ela, virando-se na cama fina, mas o sono não vinha fácil. Os dias passavam e a proximidade forçada criava tensão. Na cozinha pequena, eles se esbarravam acidentalmente. João pegando um copo d'água enquanto Maria lavava a louça, o braço dele roçando nas costas dela, sentindo o calor da pele através da blusa fina. Desculpa, prima, ele dizia, com aquele sorriso torto, mas seus olhos demoravam nos seios dela, no decote que o suor tornava mais evidente, os mamilos marcando levemente o tecido úmido. Maria corava, sentindo um formigamento no corpo todo, as curvas voluptuosas parecendo mais sensíveis ao toque invisível daqueles olhares. Não é nada, respondia ela, baixinho, mas por dentro uma confusão crescia. Ele ajudava no mercado, carregando as caixas pesadas com facilidade, os bíceps inchando sob o peso, veias saltando nos antebraços tatuados. Você tá crescendo rápido, hein, Maria? Logo vai ter que bater em uns marmanjos por aí. Brincava ele, rindo, enquanto arrumava as frutas ao lado dela, o corpo dele perto demais, o cheiro de suor masculino misturado ao doce das mangas maduras. Uma noite, o calor estava insuportável. Dona Rosa já roncava no canto do quarto, exausta do dia. Maria se revirava na cama, o lençol grudando na pele suada. Ela ouviu João se mexer no sofá, o rangido da madeira velha ecoando no silêncio relativo da favela. Ao fundo, o som distante de um funk pulsando em alguma festa. Curiosa, ela se levantou devagar, pés descalços no chão, frio de cimento, e espiou pela fresta da porta. João estava lá sem camisa, deitado de costas, uma mão descansando sobre o abdômen definido, os músculos relaxados, mas ainda visíveis, a calça baixa revelando a linha da cueca. O peito largo brilhava de suor, subindo e descendo devagar, e Maria sentiu um calor proibido subir pelo corpo dela, concentrando-se no ventre, fazendo suas coxas se apertarem. Seus seios pareciam pesados, os mamilos endurecendo sob a camisola fina, e ela mordeu o lábio, tentando ignorar a sensação úmida entre as pernas. Sem pensar, ela voltou para a cama, deitando-se de barriga para cima, os cabelos cacheados espalhados no travesseiro velho. Os pensamentos vinham em ondas. O corpo atlético de João, os músculos contraídos, o olhar penetrante. Suas mãos desceram devagar pelo corpo, tocando a pele morena e quente, demorando nos seios fartos, sentindo a maciez e o peso deles. Os dedos circulando os mamilos sensíveis. O calor aumentava e ela ultrapassou o limite sozinha, imaginando as mãos dele no lugar das suas, o toque áspero nos quadris largos, nas coxas grossas. Gemidos abafados escapavam dos lábios carnudos, o corpo arqueando levemente na cama, suor escorrendo pelas curvas voluptuosas, enquanto o prazer crescia, proibido e intenso. Era errado, ela sabia. Ele era família, mesmo que adotiva, e na favela, onde todos se conheciam, um segredo assim podia ruir tudo. Mas o desejo era como o funk que não parava. Pulsava insistente em um ambiente onde o sagrado da família era lei não escrita. Dias viraram semanas e o conflito só crescia. Maria tentava evitar os olhares, mas João parecia notar, brincando mais, tocando acidentalmente no braço dela ao passar pela cozinha, sentindo a pele macia e quente. Prima, você tá quieta hoje. Tá pensando em quê? Perguntava ele. O sorriso malicioso iluminando o rosto, os olhos demorando nas curvas dela, no balanço dos quadris quando ela andava. Ela respondia com um muxoxo, mas por dentro o fogo ardia. Na favela, onde os segredos podiam ser letais como uma bala perdida, Maria se via presa em um desejo crescente, questionando se resistiria ou se renderia ao proibido. Se isso te prendeu, inscreva-se para mais dramas assim. Maria fechou os olhos, o corpo ainda trêmulo do prazer solitário, ouvindo o ronco leve de João no sofá ao lado,
o coração batendo forte no peito farto. Naquela madrugada úmida, Maria ainda sentia os ecos do tremor no corpo, o peito arfando sob a camisola colada à pele. O ronco suave de João ecoava como um lembrete constante, misturando-se ao zumbido distante dos insetos que invadiam as frestas da casa. Ela se virou na cama, tentando apagar as imagens que dançavam na mente, mas o calor persistia, um fogo lento que se espalhava pelas veias, deixando-a inquieta. O dia amanheceu com o habitual burburinho da favela. O som de panelas batendo nas cozinhas vizinhas, o latido de cães vadios e o eco abafado de um funk que alguém esquecera ligado durante a noite. Maria se levantou devagar, o corpo pesado de cansaço e algo mais profundo, algo que ela não ousava nomear. Passou a mão pelos cabelos cacheados, desembaraçando-os com os dedos, enquanto o suor da noite anterior ainda grudava nas raízes, fazendo-os parecerem mais selvagens, como uma coroa de rebeldia contra o mundo apertado ao seu redor. Do banheiro improvisado, no fundo da casa, veio o som de água correndo, um jorro intermitente que indicava que João já estava de pé. Ela imaginou-o ali nu, sob o chuveiro precário, a água escorrendo pelos ombros largos, traçando caminhos sinuosos pelos músculos do peito e descendo até o abdômen marcado por linhas firmes, como se cada gota estivesse explorando territórios que ela só ousara vislumbrar em sonhos proibidos. O pensamento a fez corar, e ela sacudiu a cabeça, forçando-se a se concentrar na rotina. Dona Rosa já estava na cozinha, mexendo uma panela de feijão que borbulhava no fogão a gás instável, o cheiro forte e reconfortante preenchendo o ar, misturando-se ao aroma de café fresco. Bom dia, filha. Levanta logo que o dia não espera, disse a mãe, sem olhar para trás, as mãos calejadas do trabalho diário, movendo-se com eficiência mecânica. Maria murmurou um bom dia baixo, evitando o olhar da mãe, como se temesse que Dona Rosa pudesse ler os segredos noturnos em seu rosto. João saiu do banheiro enrolado em uma toalha velha, gotas d'água ainda pingando dos cabelos curtos e úmidos, o corpo exalando um frescor que contrastava com o ar abafado da sala. Seus olhos encontraram os dela por um instante, um brilho fugaz que fez o estômago de Maria revirar. Ele sorriu, casual como sempre, mas havia algo novo ali, uma intensidade velada que a deixava desconfortável. Manhã quente hoje, né, prima? Parece que o sol já está cozinhando a gente vivo, comentou ele, vestindo uma camisa surrada que se esticava sobre os ombros largos, os braços flexionando ligeiramente ao ajustar o tecido. Maria assentiu, desviando o olhar para as curvas dos próprios quadris, sentindo-os mais pronunciados sob a saia simples que usava para ajudar no mercado. Eles saíram juntos para o trabalho, descendo as ladeiras irregulares da favela, onde o chão de terra batida misturava poças de lama da chuva noturna com lixo espalhado. O funk agora tocava mais alto de uma casa próxima, uma batida ritmada que parecia pulsar no ar, ecoando os batimentos acelerados do coração dela. No mercado, o burburinho era constante. Vendedores gritando preços de bananas maduras e goiabas suculentas, compradores pechinchando com vozes altas, o cheiro de frutas maduras competindo com o de peixe fresco das barracas vizinhas. Dona Rosa montava a banca com eficiência, empilhando caixas de mangas amarelas e abacaxis espinhosos. João se ofereceu para ajudar, pegando as cargas mais pesadas com facilidade, os músculos dos braços inchando sob o esforço, veias saltando como cordas tensas. Maria trabalhava ao lado dele, arrumando as frutas em pilhas coloridas, mas cada movimento parecia carregado de eletricidade. Em um momento, ao passar uma caixa para ele, seus corpos se aproximaram demais. O peito farto dela roçou acidentalmente no braço dele, sentindo a firmeza dos músculos contra a maciez de sua pele, as coxas grossas pressionando levemente contra a dele no espaço apertado da banca. Um arrepio subiu pela espinha dela, e ela recuou rápido, o rosto queimando. Cuidado aí, prima, tá escorregadio hoje, disse João, com um tom brincalhão, mas os olhos dele demoraram nas curvas dos seios dela, no decote úmido de suor que marcava o tecido fino. Prima, você tá quente hoje, hein? Parece que o morro inteiro tá derretendo, mas você... Ah, você tá brilhando, murmurou ele, baixo o suficiente para que Dona Rosa não ouvisse,
enquanto carregava outra caixa. Maria o fuzilou com o olhar, o coração disparado. Cala a boca, João, isso não é brincadeira. A gente é família. Esqueceu? Rebateu ela, a voz firme, mas tremendo por dentro, sentindo o calor se espalhar novamente, concentrando-se no ventre, fazendo suas pernas fraquejarem ligeiramente. Ele riu, um som rouco e provocador, mas continuou o trabalho, os corpos se esbarrando de novo no caos do mercado. Ao longo do dia, Maria se pegou observando-o. A forma como os ombros largos se moviam, o suor escorrendo pelo pescoço forte, traçando linhas que desapareciam na gola da camisa. Era como se o corpo dele fosse um ímã, puxando-a para um abismo que ela mal compreendia. Na hora do almoço, enquanto Dona Rosa atendia clientes, Maria escapou para um canto sombreado atrás da banca, onde encontrou sua amiga Luana, uma garota da mesma idade que trabalhava vendendo bijuterias baratas. Luana era magra e falante, com cabelos alisados e um sorriso fácil, sempre pronta para fofocas da favela. Ei, Maria, você tá com uma cara esquisita hoje. Tá rolando o quê? Algum cara te deixando louca? Perguntou Luana, mastigando um pedaço de pastel frito. Maria hesitou, mas o peso no peito era demais. É uma coisa estranha, Lu. Meu primo adotivo, o João, que veio morar lá em casa. Eu sinto um calor esquisito quando ele tá perto, tipo, não sei explicar. É como se o corpo da gente falasse uma língua que a cabeça não entende. Luana arregalou os olhos, parando de mastigar. Primo, Maria, menina, isso é perigo puro. Mesmo que não seja de sangue, na favela todo mundo vê como incesto. Se alguém descobre, é briga na certa, ou pior. Lembra da Carla, que fugiu com o irmão postiço? A família dela a renegou e ela acabou na rua. Afasta isso da cabeça, vai por mim. Maria assentiu, mas as palavras de Luana só aumentaram a confusão. O resto do dia passou em um borrão de clientes e frutas, mas a tensão com João não diminuía. À tarde, uma chuva fina começou a cair, transformando o mercado em um caos lamacento, e eles correram para empilhar as caixas sob uma lona improvisada. No caminho de volta para casa, subindo as escadas íngremes e escorregadias do morro, Maria tropeçou em uma pedra solta e João a segurou pela cintura, as mãos fortes envolvendo sua forma larga e curvilínea, os dedos pressionando a carne macia através da saia molhada. O toque foi elétrico, enviando ondas de calor pelo corpo dela, os seios arfando contra o peito dele no equilíbrio precário. Cuidado, prima. Não quero te ver caindo, sussurrou ele, o rosto perto demais, o hálito quente misturando-se à chuva. Seus olhos se encontraram e antes que ela pudesse reagir, os lábios dele roçaram nos dela, carnudos e quentes, um beijo impulsivo que se aprofundou rapidamente, línguas se entrelaçando em um vórtice de desejo reprimido, corpos colados no escuro da escada, o suor e a chuva misturando-se na pele exposta. Mas um barulho repentino, o grito de uma criança vizinha brincando na rua abaixo, o separou de supetão. Maria recuou, ofegante, os lábios inchados e úmidos, o corpo tremendo não só de frio. Isso não pode acontecer de novo, murmurou ela, limpando a boca com as costas da mão, mas o fogo nos olhos dele dizia o contrário. Eles subiram o resto da escada em silêncio, o coração dela martelando como as batidas do funk que ecoavam ao longe. Em casa, Dona Rosa notou algo diferente. O rubor nas bochechas de Maria, o jeito evasivo de João. Vocês dois parecem que viram fantasma. O que rolou no mercado? Perguntou a mãe, servindo o feijão em pratos lascados. Maria balbuciou uma desculpa sobre a chuva, mas por dentro, o estresse a consumia. Era como se o beijo tivesse aberto uma porta que não podia ser fechada, e Dona Rosa, com seu instinto afiado de sobrevivente, atribuía tudo ao cansaço do dia, sem imaginar a tempestade que se formava. À noite, a favela parecia mais viva do que nunca, com luzes piscando nas casas empilhadas e o som de risadas misturadas a discussões distantes. Maria deitou na cama, o corpo ainda sensível ao toque fantasma das mãos dele, decidindo em silêncio que resistiria àquela loucura. Mas o desejo, teimoso como o sol carioca, só parecia crescer, infiltrando-se em cada pensamento.
Dona Rosa adormeceu rápido, alheia ao turbilhão, enquanto Maria fitava o teto rachado, o peito subindo e descendo em um ritmo ansioso. Enquanto fitava as rachaduras no teto, como veias expostas de uma vida desgastada, Maria sentiu uma onda de ansiedade percorrer o corpo, deixando-a com a respiração entrecortada, como se o ar da favela tivesse se tornado mais espesso, carregado de promessas não ditas. O sono veio fragmentado, povoado por vislumbres de toques imaginários, e quando o amanhecer invadiu o quarto com uma luz alaranjada filtrada pelas cortinas puídas, ela se ergueu com uma determinação forçada, o corpo ainda ecoando sensações que preferia ignorar. A favela despertava com seu caos orquestrado, o chiado de frigideiras nas casas ao lado, o grito de vendedores ambulantes anunciando pães quentes e o ronronar baixo de motos subindo as vielas tortuosas, tudo isso entremeado pelo pulsar insistente de um funk que parecia nunca dormir, como o batimento eterno do morro. Dona Rosa já estava de pé, enrolando um pano na cabeça para conter os fios grisalhos rebeldes, preparando uma xícara de café forte que exalava um aroma amargo, capaz de dissipar a neblina da madrugada. Vamos, Maria, o mercado não perdoa a preguiça. Hoje tem entrega de laranjas frescas e eu não aguento sozinha, resmungou a mãe, os olhos cansados revelando noites mal dormidas, marcas de uma existência moldada pela necessidade. Maria acenou, vestindo uma blusa leve que se ajustava ao torso, realçando as formas plenas que pareciam desafiar a simplicidade do tecido, e saiu para o corredor estreito onde João já se movimentava, esticando os braços como se testasse a força contida neles, as tatuagens dançando na pele esticada. Eles desceram juntos para o bazar ao pé do morro, um emaranhado de barracas coloridas, onde o ar se impregnava com o doce azedo de frutas tropicais e o salgado de salgados fritos. João assumiu as tarefas mais árduas, erguendo pilhas de caixas com abacaxis espinhosos, os tendões dos antebraços saltando como cordas tensionadas, o suor começando a perlar na testa larga. Maria organizava as bancas, dobrando-se para arrumar as pilhas, sentindo o tecido da saia roçar nas pernas robustas, as panturrilhas firmes, contraindo-se com o esforço. Em um instante de descuido, ao passar uma cesta pesada para ele, seus corpos se chocaram de lado. Os seios dela, cheios e macios, pressionaram contra o torso rígido dele, as coxas dela roçando na dele em um contato breve, mas incendiário, como faíscas em palha seca. Um formigamento subiu pela coluna dela e ela se afastou bruscamente, o rosto aquecido por algo além do sol escaldante. Prima, você tá pegando fogo hoje ou é impressão minha? Provocou João, a voz baixa e rouca, os olhos varrendo as linhas do corpo dela com uma ousadia disfarçada de brincadeira. Maria o encarou, os lábios se apertando em uma linha fina, o peito subindo com uma mistura de irritação e algo mais primal. Para com isso, João. Não é hora nem lugar para graça. Somos parentes, lembra? Age como tal, rebateu ela, a voz cortante como uma lâmina enferrujada, mas por dentro uma turbulência a agitava, como ondas batendo nas rochas da praia de Copacabana. Ele deu de ombros, continuando o trabalho, mas o ar entre eles vibrava com uma energia nova, invisível mas palpável, como o zumbido de eletricidade em fios expostos. Durante uma pausa rápida, Maria se afastou para o lado sombreado do mercado, onde encontrou sua confidente Ana, uma moça da vizinhança que vendia artesanato de miçangas, os dedos ágeis trançando colares coloridos sob uma árvore frondosa. Ana era vivaz, com olhos castanhos expressivos e um corpo esguio que se movia com graça felina, sempre pronta para desvendar os mistérios alheios. Maria, você tá com uma cara de quem engoliu um limão azedo. Conta logo o que tá te roendo por dentro? Indagou Ana, oferecendo um gole de água fresca de uma garrafa térmica. Maria hesitou, mordendo o interior da bochecha, mas as palavras saíram como um rio represado. É esse João, o primo que veio de São Paulo? Tem um fogo estranho quando ele tá perto, um calor que sobe e não vai embora. É como se o corpo quisesse uma coisa que a razão grita para evitar.
Ana parou de trançar, os olhos se arregalando em choque genuíno. Menina, tá louca? Primo, mesmo adotivo, é tabu por aqui. Se o povo descobre, é fofoca na boca de todo mundo, briga de família, talvez até expulsão. Lembra da história da Joana que se envolveu com o cunhado? Acabou sozinha, com o nome sujo no morro. Afasta isso, Maria, antes que vire veneno no sangue. As palavras de Ana ecoaram na mente de Maria pelo resto do dia, um alerta ecoando como sirenes distantes, mas o desejo teimava em ignorá-las. À medida que o sol se punha, tingindo o céu de tons vermelhos como sangue fresco, uma festa improvisada surgiu no alto do morro. Um churrasco comunitário com som alto, onde o funk dominava, batidas graves fazendo o chão tremer como um coração acelerado. Maria relutou, mas Dona Rosa insistiu. Vai, filha, distraia a cabeça. A vida não é só trabalho. Ela se arrumou com um vestido florido que abraçava as curvas, o tecido leve dançando contra a pele, realçando os quadris amplos e o decote que sugeria mistérios. A festa era um turbilhão. Corpos suados girando ao ritmo, risadas altas cortando o ar noturno, o cheiro de carne assada misturando-se ao de cerveja derramada. João a encontrou no meio da multidão, os olhos brilhando sob as luzes improvisadas de lâmpadas penduradas em fios. Vem dançar, prima, deixa o funk te levar, convidou ele, estendendo a mão, os dedos calejados prometendo algo além de uma dança inocente. Maria aceitou e eles se moveram juntos, os corpos sincronizando-se com a música, quadris roçando em um balanço hipnótico, o suor colando as roupas. O calor da noite amplificava tudo. O peito dela contra o dele, as mãos dele descendo para a cintura dela, apertando a carne fofa com uma possessividade velada. Em um momento de êxtase rítmico, ele a puxou para um beco adjacente, escuro e abafado, onde o som da festa se tornava um rugido distante. Ali, no breu pontuado por sombras, o beijo veio feroz, lábios se chocando como tempestades, línguas explorando com urgência faminta. As mãos dele percorreram o corpo dela, demorando na pele macia das costas, descendo para os seios plenos, sentindo o peso e a suavidade através do tecido, polegares circulando pontos sensíveis que a faziam arquear. Maria correspondeu, as unhas cravando nas costas dele, sentindo os músculos rígidos sob os dedos, o corpo dele pressionando o dela contra a parede irregular. Eles ultrapassaram limites completamente, roupas sendo afastadas com pressa, corpos se unindo em um ritmo primal, toques prolongados na pele úmida dela, nos seios cheios que se moviam ao compasso, gemidos abafados pelo pulsar da música ao fundo, o prazer construindo como uma onda inescapável até o clímax os deixar ofegantes, colados em suor e remorso. No aftermath, encostados na parede fria, o arrependimento veio como uma maré baixa, mas a atração só se intensificava, um laço invisível que os prendia mais forte. Isso foi loucura, João. Somos família, não dá para continuar. Sussurrou ela, ajustando-o no vestido, o corpo ainda latejando com ecos de êxtase. Mas não de sangue, Maria. Sente isso aqui. É real, é nosso. Rebateu ele, a voz grave, tocando o peito dela, onde o coração batia descompassado. Eles voltaram para a festa separadamente, mas o segredo agora os unia como uma corrente. Enquanto isso, um novo elemento surgiu. Pedro, um rapaz local com ar de malandragem charmosa, envolvido em negócios escusos do morro, aproximou-se de Maria com um sorriso confiante, oferecendo uma bebida e elogios sussurrados. Você é um furacão nesse vestido, gata. Vamos dançar? Convidou ele, os olhos devorando as curvas dela, criando uma faísca de ciúme em João, que observava de longe, os punhos cerrados. A noite prosseguiu, mas Dona Rosa, ao ver Maria voltar com marcas leves nos braços, hematomas disfarçados de acidentes da dança, franziu a testa, um pressentimento materno despertando como uma sombra no horizonte. Enquanto o pressentimento de Dona Rosa pairava como uma nuvem baixa sobre o morro, Maria se debateu internamente com uma culpa que se enraizava fundo, como raízes de uma figueira velha cravadas na terra seca.
alimentando-se de arrependimentos noturnos que a deixavam exausta ao amanhecer. Os dias seguintes se arrastaram em uma rotina opressiva, o sol carioca castigando as ruas como um ferro em brasa, e ela decidiu enterrar o turbilhão sob uma camada de distrações forçadas, buscando refúgio em Pedro, o rapaz que surgira na festa como uma promessa de normalidade. Pedro era o tipo de homem que o morro produzia aos montes. Charmoso na superfície, com um sorriso que reluzia como ouro falso, olhos afiados de quem navegava pelos becos sombrios dos negócios ilícitos, traficando favores e mercadorias que ninguém questionava em voz alta. Ele a convidara para um passeio na praia de Ipanema, longe do caos da favela, e Maria aceitou na esperança de que o sal do mar lavasse as marcas invisíveis deixadas por João. Eles se encontraram no calçadão movimentado, onde o Oceano Atlântico batia ritmado contra a areia dourada, turistas misturando-se a locais em um balé de corpos bronzeados e biquínis mínimos. Pedro a pegou pela mão, sua palma áspera contrastando com a suavidade dela, e eles caminharam pela orla, o vento salgado bagunçando os cachos dela, que dançavam como folhas em uma brisa tropical. Você é um espetáculo, Maria. Nesse biquíni, parece uma deusa do mar. Elogiou ele, os olhos percorrendo as linhas do corpo dela com uma fome disfarçada, demorando nas curvas dos ombros arredondados, na depressão suave da clavícula que levava ao vale entre os seios e descendo para a barriga lisa que se curvava para os quadris proeminentes como dunas moldadas pelo vento. Maria sorriu forçado, sentindo o tecido do biquíni apertar contra a pele aquecida, mas na mente comparava. O toque de Pedro era direto, quase possessivo, sem a eletricidade sutil que João provocava, o corpo magro dele, com músculos finos e pele marcada por cicatrizes de brigas passadas, nada se comparava à robustez atlética de João, aos contornos firmes que pareciam esculpidos em bronze vivo. Eles se sentaram na areia, bebendo água de coco gelada, e Pedro contou histórias exageradas de aventuras no morro, rindo alto para impressioná-la. Mas Maria se distraía com as ondas, pensando em como o mar podia engolir segredos sem deixar vestígios. Você tá quieta, gata. Tá pensando em outro? Perguntou ele, inclinando-se mais perto, o hálito cheirando a cigarro e cerveja. Nada, só curtindo o dia, mentiu ela. Mas o beijo que veio em seguida foi inevitável, lábios secos pressionando os dela com uma urgência que a deixou indiferente. O corpo dele se colando ao seu na areia quente. Mãos explorando as costas nuas, mas sem acender o fogo que João despertava com um mero olhar. Era uma tentativa vã de esquecimento, uma data que se repetiu em outras praias, como Copacabana ao pôr do sol, onde o céu se tingia de laranja flamejante. E Pedro a levava para cantos mais isolados, toques se tornando mais ousados, mas sempre deixando-a com um vazio, comparando o peito liso dele ao torso definido de João, as coxas finas ao vigor que a consumia em memórias. Enquanto isso, João fervia por dentro, o ciúme corroendo como ácido em metal enferrujado. Ele via Maria sair com Pedro, os boatos correndo pelos becos como fogo em palha seca, e uma tarde, no meio de uma pelada de futebol na quadra de cimento rachado, o confronto explodiu. Pedro apareceu no jogo, bola rolando sob o sol impiedoso, e João, suado e ofegante, com os músculos das pernas tensionados como molas, trombou intencionalmente nele durante uma disputa pela bola. Cuidado onde pisa, irmão. Maria não é brinquedo para você, grunhiu João, o peito arfando veias pulsando no pescoço grosso. Pedro riu, cuspindo no chão. O corpo esguio se endireitando em desafio. E quem é você para falar? Primo dela, né? Ouvi uns sussurros que vocês dois andam colados demais pros parentes. A briga rolou como uma avalanche, socos voando no ar poeirento, João usando a força bruta para derrubar Pedro, os punhos cerrados batendo em carne macia, sangue misturando-se ao suor no chão quente, até amigos separarem, deixando marcas roxas que ecoavam as da noite da festa. Naquela noite, sob o véu da escuridão que envolvia a favela como um manto de segredos, Maria e João se encontraram em um canto escondido atrás da casa, o ar carregado de tensão e o som distante de cães latindo. Por que você brigou com ele?
Isso só piora tudo, sussurrou ela, o corpo tremendo de raiva misturada a desejo, os seios subindo com respirações rápidas sob a blusa fina. João a puxou para perto, as mãos firmes na cintura dela, sentindo a maciez da carne sob os dedos. Porque ele não te merece? Eu vejo como você olha para mim, Maria, isso aqui não acaba. A reconciliação veio sutil, toques carinhosos, evoluindo para algo mais profundo, corpos se entrelaçando no escuro, respirações se misturando em um ritmo suave, o prazer se construindo em ondas gentis, sem a urgência da vez anterior, mas com uma intimidade que os unia ainda mais, deixando-os ofegantes e entrelaçados no chão úmido. Mas a vida no morro não perdoava fraquezas. Maria começou a sonhar com horizontes além das ladeiras, matriculando-se em aulas noturnas de um curso técnico em uma escola comunitária, onde luzes fluorescentes iluminavam salas lotadas de alunos cansados, e ela se perdia em livros sobre enfermagem, imaginando uma saída para a pobreza que a sufocava. Quero mais que isso, mãe. Quero ajudar gente de verdade, não só vender frutas, confidenciou a Dona Rosa uma noite, enquanto costurava uma saia velha à luz de uma lâmpada fraca. Dona Rosa assentiu, mas seus olhos carregavam preocupação, notando as ausências de Maria e os olhares trocados com João. O conflito familiar escalou quando Dona Rosa confrontou João sozinho na cozinha, o fogão chiando com uma panela de arroz. Eu vejo como você olha para minha filha, menino. Ela é família, não uma conquista de rua. Para com isso antes que eu te mande embora, advertiu ela, a voz baixa mas afiada como uma faca de açougueiro. João baixou a cabeça, murmurando promessas vazias, mas o fogo não se apagava. A reviravolta veio rápida. Pedro, machucado e vingativo, descobriu o segredo através de fofocas sussurradas em uma roda de samba, confrontando Maria em um beco isolado. Eu sei do seu rolo com o primo, gata. Se não ficar comigo, conto pro morro inteiro. Imagina a vergonha para sua mãe, ameaçou ele, o rosto contorcido em um sorriso cruel, a mão apertando o braço dela com força, deixando marcas vermelhas na pele morena. Maria se soltou, o coração disparado como tambores de carnaval, correndo de volta para casa sob a lua crescente que iluminava as ruas labirínticas. Naquela noite, sozinha no quarto enquanto Dona Rosa dormia, ela planejou em silêncio uma fuga com João, imaginando uma vida longe do julgamento do morro, o corpo ainda marcado pelo toque dele, mas a mente turbulenta com dúvidas que a consumiam como o calor incessante da cidade. Enquanto as dúvidas a consumiam como neblina densa subindo do mar ao amanhecer, Maria arrumou uma mochila velha com roupas essenciais e um punhado de reais economizados de gorjetas no mercado, o coração apertado em um nó de determinação misturada a medo, como se cada item guardado fosse um adeus silencioso à vida conhecida. Eles partiram antes do sol raiar, descendo o morro em sombras furtivas, evitando os olhares curiosos dos madrugadores que já acendiam fogões para o café da manhã. João a guiava pela mão, os dedos entrelaçados com uma urgência protetora, o corpo dele ainda marcado pelas escoriações da briga recente, músculos tensos sob a camisa folgada, como um guerreiro fugindo de uma batalha inconclusa. Cruzaram a baía de Ferryboat para Niterói, onde praias mais isoladas prometiam um refúgio temporário, o vento marítimo carregando um salitre que limpava o ar poluído da favela, mas não os pesos na alma. Instalaram-se em uma cabana improvisada à beira de uma praia remota, um barraco de madeira e palha alugado por trocados de um pescador local, onde as ondas batiam ritmadas contra rochas musgosas e o horizonte se estendia infinito como uma promessa de liberdade. Ali, longe dos julgamentos do morro, eles viviam como amantes em um mundo paralelo. Dias de trabalho precário, João pescando ao alvorecer, redes pesadas esticando os braços fortes, veias inchadas no esforço contra o mar agitado, Maria ajudando em uma barraca de coco na areia, cortando frutas com mãos ágeis, o suor perlando na pele exposta ao sol, traçando caminhos reluzentes pelo colo e descendo para o ventre plano. À noite, o samba distante de uma roda improvisada em uma praia vizinha ecoava como um chamado ancestral,
e eles buscavam proteção em rituais simples de candomblé, acendendo velas para Iemanjá em oferendas de flores e conchas, pedindo que a orixá do mar lavasse os pecados que os uniam. A intimidade florescia em momentos roubados. Corpos, eles ultrapassavam limites sob o céu aberto, movimentos lentos e emotivos, não mais impulsionados só pela urgência carnal, mas por uma conexão profunda. Respirações sincronizadas com o vai-vem das ondas, gemidos misturando-se ao canto das gaivotas, o prazer se construindo em camadas de ternura, deixando-os entrelaçados na areia úmida, corações batendo em uníssono como tambores de uma festa proibida. Mas a culpa os perseguia como sombras alongadas ao pôr do sol, infiltrando-se nos dias simples. João, mensagem. Maria começou a frequentar uma pequena casa de candomblé nas redondezas, onde uma mãe de santo, com olhos sábios como o oceano profundo, a aconselhava. O amor que nasce no proibido é como concha no mar. Bela, mas frágil. Peça a Iemanjá para guiar, mas lembre, o mar devolve o que leva. Ali, em rituais de dança ao som de atabaques, ela girava com saias rodadas, o corpo voluptuoso movendo-se em transe. Curvas acentuadas pelo tecido úmido, buscando paz espiritual que o desejo físico não aplacava. A reviravolta veio sutil, como uma maré alta inesperada. Maria tocou a barriga ainda plana, lágrimas salgadas como o mar escorrendo pelo rosto, respondendo: É vida, João. Mas como criar em fuga? Iemanjá vai decidir. Diálogos se estendiam pela noite, intensos e carregados. Eu te amo além do proibido, mas isso muda tudo, confessava ele, abraçando-a, sentindo o calor do corpo dela contra o seu, uma mistura de ternura e desespero. A gravidez avançava devagar, o corpo dela se transformando. Curvas, Dona Rosa adoecera, febre alta e tosse persistente que a deixava prostrada na cama, o corpo frágil como uma folha seca ao vento. Eles empacotaram o pouco que tinham na cabana, o ar salgado do oceano se agarrando às roupas como um adeus relutante, e cruzaram de volta à baía, o ferry balançando como se quisesse dissuadi-los. Maria, com a barriga ainda discreta sob vestidos folgados, escondia a gravidez com camadas de tecido, sentindo o bebê se mexer pela primeira vez como um sussurro interno, um lembrete vivo do laço que os unia e os condenava. João, ao lado dela, mantinha o maxilar travado, os olhos fixos no morro que se erguia ao longe como uma montanha de concreto e sonhos partidos, o corpo ainda marcado pela vida rude da pesca, músculos endurecidos agora tensos de apreensão. De volta à favela, o ar pesado de fumaça e barulho os envolveu como uma rede invisível. As ruas labirínticas parecendo mais claustrofóbicas após o espaço aberto da praia. Maria visitou Dona Rosa imediatamente, encontrando-a na cama escura do quarto, o rosto pálido contrastando com a vitalidade de outrora, mãos trêmulas segurando um rosário desgastado. Filha, você voltou, graças a Deus, murmurou a mãe, voz fraca, como um sussurro de vento, mas os olhos carregados de perguntas não feitas. Maria cuidou dela com ervas e chás caseiros, escondendo o inchaço inicial da barriga sob aventais largos, o corpo mudando sutilmente, pele mais luminosa, mas fadiga constante, os seios inchando com uma sensibilidade nova que a fazia se retrair a toques acidentais. João, por sua vez, retomou bicos no morro, carregando mercadorias por escadas íngremes, o suor escorrendo pelo torso como rios em um mapa de esforço, mas o ciúme e a raiva ferviam por baixo. O confronto com Pedro veio como uma explosão inevitável, em uma noite de lua cheia que iluminava os becos como holofotes acusadores. Pedro, ainda ressentido pelas humilhações passadas, armou uma emboscada em uma viela estreita, onde o cheiro de lixo úmido misturava-se ao de pólvora iminente, típico das disputas da favela, onde revólveres enferrujados decidiam destinos. João, voltando de um trabalho noturno, foi encurralado. Você acha que pode roubar o que é meu e fugir como rato? Maria é minha agora, rosnou Pedro, empunhando uma arma velha, o corpo magro tremendo de fúria,
suor perlando a testa sob o calor opressivo. João, desarmado, mas impulsionado por um instinto primal, avançou. Os músculos das pernas propulsionando-o como molas, desviando um tiro que ecoou pelo morro como um trovão, o impacto na parede enviando fragmentos de tijolo voando. A luta foi visceral. Corpos colidindo em um emaranhado de punhos e chutes, João usando a força bruta para desarmar Pedro, o suor escorrendo pelos rostos contorcidos, respirações ofegantes no ar quente, até que um soco certeiro derrubou o rival, deixando-o gemendo no chão sujo. Naquele breu tenso, João escapou, o coração martelando como atabaques em uma roda de capoeira, mas o incidente só amplificou os sussurros no morro. Maria, ao saber, refletiu profundamente sobre os desejos reprimidos nas sociedades pobres. Aqui, no morro, o querer é como fogo em favela seca. Queima tudo, deixa cinzas onde havia lares. Por que o amor tem que ser assim, sufocado pela miséria? Pensou ela, sentada em um banco improvisado, o corpo pesado pela gravidez, curvas se suavizando em uma forma mais maternal, a mente vagando por memórias de toques escondidos com João, agora raros e carinhosos, como beijos leves na nuca durante noites insone, mãos entrelaçadas em segredo, focando na emoção em vez da paixão bruta. O conflito familiar irrompeu quando Dona Rosa, recuperando-se lentamente, descobriu tudo através de uma vizinha fofoqueira que vira os dois em um momento de descuido. A explosão veio na cozinha apertada, o fogão ainda quente de uma refeição simples. Vocês são monstros, minha filha e o menino que eu criei como filho, se rebolando como animais. Isso é incesto, é pecado que queima a alma, gritou Dona Rosa, o rosto vermelho de fúria e dor, mãos tremendo ao apontar para eles, lágrimas escorrendo como chuva repentina. Maria, com as mãos protetoramente sobre a barriga, rebateu em voz baixa mas firme. Mãe, era amor, proibido, sim, mas real, como o ar que a gente respira nesse morro sufocante. João, ao lado, baixou a cabeça, o corpo rígido de vergonha, músculos dos ombros contraídos como se carregassem o peso da favela inteira. A reviravolta veio dias depois, impulsionada pela insistência de Dona Rosa em esclarecer as origens. Um teste de DNA barato, arranjado em uma clínica comunitária, revelou que João não era parente de sangue. Filho de uma ligação passageira da amiga falecida, sem laços genéticos com a família. Não muda nada, mãe. O dano tá feito, o morro já julga. Murmurou Maria, sentada na cama, o corpo transformando-se com a gravidez, avançando, curvas se expandindo em uma beleza fértil, mas o coração pesado de decisões pendentes, como nuvens carregadas prestes a desabar em chuva torrencial. Enquanto as nuvens carregadas desabavam em uma chuva torrencial que transformava as ruas do morro em rios lamacentos, lavando temporariamente os pecados visíveis, mas não os invisíveis que corroíam as almas, Maria enfrentou o isolamento crescente como uma prisioneira em sua própria casa, os boatos espalhados por Pedro ecoando pelos becos como ecos de trovões distantes. Pedro, com sua vingança fermentando como cachaça velha, sussurrava para quem quisesse ouvir, nas rodas de samba improvisadas, nas portas das biroscas, onde homens bebiam cerveja quente, pintando Maria como uma traidora familiar, uma mulher que maculava o sagrado laço adotivo com desejos impuros. A comunidade, sempre ávida por dramas que distraíssem da miséria diária, virava as costas, vizinhas que antes trocavam receitas agora desviavam olhares, crianças paravam de brincar perto dela, e até no mercado as vendas minguavam, como se o boato fosse uma praga invisível contaminando as frutas. João, sufocado pela pressão que se acumulava como vapor em uma panela fechada, começou a fraquejar, buscando alívio em noites solitárias que o levavam para os bailes funk clandestinos no alto do morro, onde luzes estroboscópicas piscavam como olhos acusadores. Lá ele encontrou Elisa, uma dançarina de funk com corpo esguio e movimentos serpenteantes, pele clara, contrastando com tatuagens florais que serpenteavam pelas costas finas, quadris estreitos balançando ao ritmo das batidas graves, seios pequenos mas firmes,
sob topes reluzentes que captavam a luz como estrelas falsas. Uma noite, após doses de cachaça que queimavam a garganta como fogo líquido, eles se isolaram em um canto escuro do baile, o ar denso de suor e perfume barato, e ultrapassaram limites em um encontro fugaz. Corpos se chocando em um ritmo mecânico, toques apressados na pele dela, lisa mas fria comparada ao calor voluptuoso de Maria. Gemidos perdidos no barulho da música, deixando João com um vazio ainda maior, como se cada movimento fosse uma traição não só a ela, mas a si mesmo. Maria descobriu dias depois, através de uma mensagem anônima rabiscada em um papel sujo enfiado debaixo da porta, o coração se partindo como vidro frágil sob um soco invisível, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto enquanto o corpo, agora arredondado pela gravidez, tremia de dor emocional que se misturava à física. Como você pôde, João? Depois de tudo que arriscamos? Confrontou ela em uma discussão sussurrada na cozinha. A voz quebrada como ondas se chocando contra rochas, mãos protetoramente sobre a barriga que abrigava o fruto de seu amor distorcido. João, olhos baixos e corpo encolhido como um animal encurralado, murmurou desculpas vazias. Foi a pressão, Maria. O morro me sufoca, mas você é tudo. O drama escalou para um pico devastador. O estresse acumulou-se como uma avalanche, culminando em dores agudas no ventre que a levaram ao chão uma noite, sangue manchando as pernas em um aborto espontâneo que a deixou vazia, o corpo convulsionando em luto silencioso, curvas que antes prometiam vida agora ecoando perda. No auge da dor, Maria buscou consolo em uma mãe de santo no sopé do morro, uma mulher idosa com olhos profundos, como poços ancestrais, envolta em tecidos coloridos que farfalhavam como folhas ao vento, realizando um ritual de limpeza com ervas fumegantes e cantos em Yorubá, que invocavam Exu para abrir caminhos e fechar feridas. O karma é como o rio que desce o morro, carrega sujeira, mas pode ser purificado com oferendas sinceras. Ofereça a algum sua força, menina, e renasça das cinzas, aconselhou a mãe de santo, acendendo incensos que preenchiam o ar com aromas terrosos, enquanto Maria, de joelhos, derramava lágrimas em um prato de barro, o corpo ainda dolorido, mas a mente clareando como o céu após tempestade. Essa experiência a transformou. Maria mergulhou nos estudos com uma ferocidade nova, frequentando aulas noturnas em uma escola técnica, escondida em um prédio decadente, onde lâmpadas fluorescentes zumbiam como insetos, e ela devorava livros sobre administração comunitária, sonhando em liderar projetos que tirassem outras mulheres da sombra da pobreza. Vou sair daqui, mãe, não para o mar, mas para um lugar onde o amor não precise se esconder, confidenciou a Dona Rosa, que após o choque inicial começava a perdoar, ajudando com chás calmantes para as dores residuais. João, vendo a distância crescer, tentava se redimir com gestos pequenos, trazendo frutas frescas do mercado, consertando o telhado furado, mas Maria o mantinha afastado, o coração endurecido como o concreto das casas ao redor. Você me destruiu, João, mas eu renasço das ruínas, como o sol que sempre volta após a noite mais escura, disse ela em uma conversa final, no quintal, sob um céu estrelado que parecia indiferente aos dramas humanos, virando as costas para ele, o corpo ereto em uma postura de resiliência recém-conquistada, deixando-o sozinho com o remorso que o consumia como chamas lentas. Enquanto o remorso consumia João como chamas lentas, devorando madeira seca em uma fogueira esquecida, Maria seguiu adiante com uma determinação forjada no fogo da adversidade, transformando a dor em combustível para uma ascensão que o morro raramente testemunhava. Os meses se arrastaram como uma procissão lenta de santos em dia de festa religiosa e ela mergulhou de cabeça em seu curso técnico, frequentando aulas em um centro comunitário improvisado no sopé da favela, onde paredes descascadas abrigavam sonhos coletivos de dezenas de alunos, o ar carregado de cheiro de giz e papel velho. Ali, sob a orientação de professores voluntários com vozes roucas de tanto repetir lições de esperança,
Maria aprendeu não só sobre a administração, mas sobre resiliência. Como gerir não apenas números, mas feridas internas que sangravam invisivelmente. Seu corpo, ainda recuperando-se da perda, readquiria uma vitalidade sutil. Curvas que se firmavam novamente em linhas de força, pele morena ganhando um brilho de quem lutava contra as sombras, movimentos que carregavam uma graça renovada como uma árvore que brota após uma queimada. Dona Rosa, aos poucos, tecia uma teia de perdão, ajudando com tarefas domésticas e conselhos sussurrados durante noites de insônia, quando o funk distante servia de trilha para confissões tardias. Filha, o passado é como lixo no beco, fedorento, mas a chuva leva. Levanta a cabeça e constrói algo novo, dizia ela, amassando massa para pães que vendia na porta de casa, mãos calejadas moldando não só farinha, mas também o futuro. Maria, inspirada, começou a liderar um pequeno grupo de mulheres na favela, organizando mutirões para limpar ruas e ensinar ofícios básicos, seu corpo movendo-se com autoridade entre pilhas de entulhos, quadris balançando com propósito, seios erguidos em uma postura de comando que intimidava os olhares curiosos. João, por outro lado, tentava reconquistar o terreno perdido com gestos que pareciam saídos de um samba melancólico. Flores roubadas de um jardim vizinho, deixadas na porta com bilhetes rabiscados em papel amassado, ou ajudas inesperadas no mercado, carregando caixas com braços que ainda exibiam as tatuagens como marcas de um passado turbulento. Maria, me dá uma chance. Eu mudei, juro por São Jorge. Implorava ele em encontros furtivos, nos becos, o corpo inclinado para a frente, músculos dos ombros tensionados em súplica, olhos implorando por um toque que ela negava. Mas Maria, com o coração blindado como as grades nas janelas das casas, rejeitava. O preço foi alto demais, João. Meu renascimento não inclui ruínas do passado, respondia ela, virando-se com uma elegância que mascarava a dor residual, deixando-o sozinho com ecos de rejeição que ressoavam como tiros abafados no morro. O conflito final irrompeu como uma faísca em pólvora seca, quando Pedro, ainda lambendo feridas de derrotas antigas, armou uma armadilha vingativa em uma noite de lua minguante, onde as sombras se alongavam como dedos acusadores pelos labirintos de concreto. Ele seguiu João até um ponto isolado, perto de um mirante improvisado onde o rio se estendia como um tapete de luzes distantes, e o atacou com uma fúria cega. Você acha que pode me humilhar e escapar? Maria vai ver você cair, gritou Pedro, empunhando uma faca enferrujada que reluzia sob a luz fraca de um poste solitário, o corpo magro se lançando em uma perseguição feroz pelas ruas estreitas, pés batendo no chão irregular como tambores de guerra. João correu, o coração disparado como um cavalo selvagem, músculos das pernas propulsionando-o por escadas tortuosas e becos cheios de lixo, o suor escorrendo pelo rosto misturando-se ao medo puro. Pedro o seguia de perto, faca cortando o ar em arremessos frustrados, o fôlego ofegante ecoando nas paredes grafitadas. Em um momento de desespero, João tropeçou em uma poça escura, caindo de joelhos, e Pedro se aproximou, olhos injetados de ódio. Acabou para você, primo falso. Mas no instante crucial, João se ergueu como um leão ferido, desarmando o atacante com um golpe preciso, a faca voando para longe e, em um impulso protetor, empurrou Pedro para o lado ao ver Maria se aproximando, atraída pelo barulho. Ela, que saíra para uma caminhada noturna em busca de paz, agora testemunhando o caos. João salvou Maria de um golpe perdido, o corpo dele se interpondo como um escudo, mas o esforço o deixou vulnerável. Pedro, em pânico, acertou um golpe fatal com uma pedra improvisada, o impacto ecoando como um sino fúnebre. João caindo no chão com um gemido abafado, sangue se espalhando como tinta vermelha no cimento rachado. Maria gritou, correndo para ele, as mãos pressionando a ferida, lágrimas borrando a visão, enquanto o corpo dele, outrora forte e vibrante, esfriava aos poucos, músculos relaxando em uma paz forçada, os olhos perdendo o brilho que outrora a incendiava. Não me deixa, João! Não assim, soluçou ela, o corpo tremendo de choque,
curvas pressionadas contra ele em um abraço final, enquanto vizinhos acorriam, o morro despertando em um alvoroço de vozes alarmadas. Elementos sensuais rareavam agora, substituídos por memórias etéreas, flashes de toques passados, como ecos de uma música distante que a visitavam em sonhos, o corpo dela respondendo com um formigamento nostálgico, mas a mente focada na redenção. Maria, abalada mas não quebrada, canalizou a perda em uma força renovada, ajudando a polícia a prender Pedro, testemunhando com voz firme em uma delegacia fria, o corpo ereto em uma postura de sobrevivente, curvas que agora carregavam o peso de uma história reescrita. Anos se passaram em um borrão de lutas diárias e Maria, com o apoio de Dona Rosa, ascendeu. Mudou-se para um bairro modesto no subúrbio do Rio, onde árvores sombreavam ruas mais calmas, e construiu uma carreira como coordenadora de projetos sociais, ensinando mulheres da periferia a gerir cooperativas, seu corpo maduro exibindo uma beleza serena, curvas suavizadas pelo tempo, mas irradiando autoridade. Refletindo em noites solitárias, sob o zumbido de um ventilador velho, ela ponderava: o desejo proibido queima como o sol carioca no auge do verão, escaldante e implacável, mas ensina que o amor verdadeiro floresce em solo fértil de respeito e limites, não em areias movediças de impulsos. A lição ecoava em sua vida. Ouça o coração, mas não ignore as consequências. Em favelas humildes ou mansões opulentas, desejos impulsivos destroem famílias como vendavais, e valorizar o que é certo é o único caminho para a verdadeira liberdade. E você? O que faria em meio a tal tormenta? Conte nos comentários. Até a próxima história da Noite Tardia. Boa noite. Enquanto os ecos de rejeição ressoavam, como tiros abafados no morro, deixando João imerso em um silêncio ensurdecedor que o isolava do mundo pulsante ao redor, Maria canalizou a energia remanescente em uma jornada de autodescoberta, transformando as cicatrizes em mapas para um futuro inexplorado. Anos se desdobraram como páginas de um livro antigo, amareladas pelo tempo, mas cheias de anotações marginais de lições aprendidas, e ela se estabeleceu em um bairro modesto na zona norte do Rio, onde as ruas arborizadas ofereciam sombras acolhedoras contra o sol implacável, e o barulho distante do trânsito substituía o caos frenético da favela. Ali, em um apartamento pequeno, mas limpo, com janelas que emolduravam vislumbres do Cristo Redentor ao longe, Maria construiu uma vida ancorada em propósitos maiores. Tornou-se professora em uma escola comunitária, lecionando literatura e história para adolescentes cujos olhos carregavam o mesmo brilho de curiosidade que outrora iluminava os seus, incentivando-os a questionar as correntes invisíveis da pobreza e do destino imposto. Com o passar dos anos, seu corpo amadureceu em uma elegância serena. Curvas que antes inflamavam paixões, agora transmitindo uma graça equilibrada, pele morena marcada por linhas finas que contavam histórias de superação, movimentos fluidos como o fluxo de um rio que aprendeu a contornar obstáculos. Ela encontrou um novo amor em Carlos, um professor colega de turma, homem de sorriso gentil e mãos que seguravam livros com reverência, corpo atlético, mas não imponente, marcado por anos de corridas matinais nas praias da cidade. Juntos eles tiveram um filho, Lucas, uma criança de olhos curiosos e cachos herdados dela, que corria pelos parques locais com a energia de quem nascia livre das amarras do passado. Mamãe, conta de novo como você saiu do morro e virou heroína. Pedia Lucas em noites de histórias, aninhado contra o peito dela, sentindo o calor materno que Maria distribuía com generosidade, compensando as perdas antigas. Dona Rosa, agora avó, visitava com frequência, trazendo panelas de feijoada caseira que perfumavam o apartamento com aromas de nostalgia, o corpo envelhecido, mas o espírito revigorado pela proximidade da filha. Você fez certo, minha menina. O amor que destrói não é amor, é veneno disfarçado de néctar, refletia ela durante conversas à mesa, partilhando sabedorias acumuladas como conchas na praia. Maria, por sua vez, refletia em diários pessoais, páginas preenchidas com caligrafia firme.
O desejo proibido pode queimar como o sol carioca no zênite, escaldante e cegante, mas ensina que o amor verdadeiro respeita limites invisíveis, florescendo em jardins cultivados com paciência, não em terras áridas de impulsos selvagens. A lição se entrelaçava em sua existência cotidiana. Ouça o sussurro do coração, mas não ignore as sirenes das consequências. Em favelas, onde a sobrevivência é uma dança precária, ou em mansões onde o luxo mascara vazios, desejos impulsivos destroem famílias como vendavais que arrancam raízes, e valorizar o que é certo, ancorando-se em valores sólidos como o pão de açúcar, é o farol que guia para portos seguros. E você, enfrentando tormentas semelhantes, o que escolheria? Compartilhe nos comentários suas reflexões. Até a próxima narrativa noturna. Que a paz ilumine suas noites. Boa noite.